Estudo do livro do profeta Isaías, por Robert Gouvet, publicado em 1841. Prefácio. Deve parecer um ato de grande ousadia para qualquer um dos que possuem talentos e aprendizado inferior ao célebre Laut tentar fazer uma versão comentada do profeta Isaías, depois da admirável exposição daquele prelado. Mas embora o livro do profeta Isaías tenha uma grande dívida para com os seus trabalhos, que visavam uma restauração em muitos lugares onde se reconhecia evidentemente o texto original, para Gouvet, o autor da presente obra, parecia que, embora o bispo Laut tivesse derivado e reconhecido muita assistência da Septuaginta em seus trabalhos, havia ainda muito mais escondido debaixo de uma tradução literal do hebraico que não foi feito até agora por ninguém. Ele também estava triste ao ver tão pouca atenção ser dada às citações bíblicas de Isaías. Ao ver que foi feito tão pouco no sentido de manifestar a verdade das citações feitas pelos escritores inspirados e a vastidão dos testemunhos que retiram daí para seus argumentos. É um assunto muito pouco notado, mas certamente de grande importância, e muita atenção é dado a ele no presente trabalho. As investigações sobre este ponto levaram à convicção de que, em muitos casos, os judeus têm deliberadamente corrompido os oráculos de Deus a fim de honrarem suas próprias tradições, enquanto em outros casos erros surgiram da inexatidão das transcrições. A versão Septuaginta estabelece mais claramente estes dois fatos, e os sentimentos de tais críticos como Kennicott, De Rossi e Boss confirmam a convicção. Mas longe do autor esteja a acusar injustamente os judeus, aquela primeira das nações a quem foi confiada a adoção e a glória e os pactos e a promulgação da lei e o serviço e as promessas, de quem são os patriarcas e de quem, o privilégio mais poderoso de todos, veio Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito para sempre. Amém. Mas uma análise firme da justiça dos fatos, com base em uma ampla carga de provas, levou-o a fazer e sustentar a acusação que diz: seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Todavia, sua interpretação de Isaías é tão completamente a favor deles quanto ele supõe qualquer judeu por nascimento poderia desejar. Sua expectativa da glória final deles é tão singular quanto aquela que eles estão acostumados a formular. Com qual sucesso o uso frequente da tradução grega é vindicada na dissertação, o leitor deve determinar. Não que fosse sua intenção sempre a defender o grego contra o hebraico, mas ele o faz até agora para estabelecer a sua conclusão, a fim de tornar manifesto que o hebraico não é assim perfeito, mas que pode e deve aceitar a ajuda dos antigos manuscritos e versões. Quando começou este trabalho, era principalmente sua intenção apresentar simplesmente uma nova versão com notas críticas e explicativas. Mas percebendo que muitos o haviam antecipado nisto, e que, embora o texto certamente conservava a perfeição com a qual nos foi legado pela pena do profeta, ele sentiu que ainda assim a simples leitura do texto poderia deixar os oráculos pouco compreendidos, dando espaço para o livre trabalho de um intérprete, e por isso ele foi induzido a oferecer uma exposição do livro de Isaías. Para isso, ele acreditava que os escritores do Antigo Testamento e os do Novo Testamento tinham combinações que poderiam entregar-lhe a chave para a explicação do texto inspirado de Isaías. Certamente que a exposição oferecida agora
não tem a intenção de deixar de enfrentar qualquer dificuldade, e o leitor é convidado a comparar o comentário com o texto inspirado, capítulo por capítulo, conforme ele prossiga em sua leitura. Que ele não se assuste ou jogue de lado o livro se ele encontrar interpretações dadas que diferem muito das que são dadas por comentaristas modernos, as quais sofrem com os acréscimos das confusões humanas. Porque se o autor não houver se enganado, ele manteve-se firmado nos princípios lançados no início da própria palavra sagrada, dos quais o principal é que a verdadeira chave profética da Escritura é a literalidade da interpretação, a qual tem sido restringida pelo senso comum do perigo de incorrermos para o absurdo, como, por exemplo, o de atribuir paixões a coisas inanimadas. O leitor, acredita-se, receberá muita confirmação de sua fé na verdade da exposição como aqui nos é dada, se ele vier a comparar de modo geral as passagens citadas com o paralelo do Antigo Testamento. E se for verificado que o regime geral da profecia, como exibido aqui, concorda notavelmente com o teor dos Salmos, dos Profetas e do Apocalipse, não será este um argumento do poder invencível, o qual é a própria verdade? Certamente, isso era agradável para a antiga crença da Igreja cristã, antes de Orígenes e Jerônimo, que por seus modos de espiritualização da interpretação, viraram a maré contra a aceitação literal das profecias. Mas ainda há um terreno mais alto, onde tal maré não chegou, e onde se concorda com as realizações literais que, como os evangelistas e apóstolos têm demonstrado, já ocorreram. E se os princípios aqui defendidos forem corretos, se um tempo estiver chegando quando cada cristão e a igreja devam ser cercados de provas e perseguições mais poderosas e mais ferozes do que quaisquer outras já registradas, então nós devemos, com um olhar inquiridor e zeloso, permanecer atentos sobre a palavra profética, para que, na grande peneiração que ainda terá de começar, a nossa fé não desfaleça. Também não seria um argumento digno de consideração que, se nos dias de hoje a chave para desvendar os mistérios da profecia, que foram ocultos por tantas gerações da igreja cristã, ela foi encontrada, não é porque a misericórdia de Deus, não é porque na misericórdia de Deus ele estaria restaurando o estado de vigília e paciência no qual seu povo deve ser encontrado? E que o grito "Eis o noivo" prenuncia que a hora da meia-noite não está longe, e o tempo da revelação do Senhor Jesus não muito longe para um distante futuro? Se esses princípios forem verdadeiros, o escritor está confiante de que eles farão então o seu caminho entre todos os verdadeiros servos do Redentor. E por essa razão, o próprio Gouvet se animou com a promessa concedida a Daniel em sua idade avançada, a qual fielmente promete que, apesar de a palavra profética ser misteriosa para o olhar ímpio e incrédulo, certamente os sábios entenderão. A visão que Isaías, filho de Amós, teve acerca de Judá e de Jerusalém, nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. Ouvi, ó céus, e dá ouvidos, ó terra, porque fala Jeová. Nutri e fiz crescer filhos, mas eles se rebelaram contra mim. O boi conhece ao seu possuidor, e o jumento a manjedoura do seu dono. Mas Israel não tem conhecimento. O meu povo não entende. Ai da nação pecaminosa, do povo carregado de iniquidade, da semente que consta de malfeitores, dos filhos que praticam a corrupção. Abandonaram a Jeová, desprezaram ao Santo de Israel, retiraram-se para trás. Por que quereis ainda ser feridos, continuando na apostasia? Toda cabeça está enferma,
e todo o coração abatido. Desde a planta do pé até a cabeça, não há nele coisa sã. Há só feridas e contusões e chagas vivas. Não foram espremidas, nem atadas, nem amolecidas com óleo. A vossa terra está desolada, as vossas cidades abrasadas de fogo. A vossa lavoura, os estrangeiros devoram-na na vossa presença, e ela fica desolada, uma assolação feita por estrangeiros. A filha de Sião é deixada como a choupana na vinha, e como a choça no pepinal, como cidade sitiada. Se Jeová dos exércitos não nos tivesse deixado alguns de resto, teríamos sido como Sodoma, ter-nos-íamos tornado tais como Gomorra. Ouvi a palavra de Jeová, governadores de Sodoma, dai ouvidos à lei do nosso Deus, povo de Gomorra. De que me serve a minha multidão dos vossos sacrifícios, diz Jeová? Já estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados, e não me agrado do sangue de novilhos, ou de cordeiros, ou de bodes. Quando vindes a comparecer perante mim, quem requereu de vós isto, o pisardes os meus átrios? Não continueis a trazer oblações, o incenso para mim é abominação, a lua nova e o sábado, a convocação das assembleias. Não posso suportar a iniquidade associada ao ajuntamento solene. As vossas luas novas e as vossas festas fixas, a minha alma as aborrece. Elas me são como carga, estou cansado de a sofrer. Quando estenderdes as vossas mãos, esconderei de vós os meus olhos. Ainda quando multipliqueis vossas orações, não ouvirei. As vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai de diante dos meus olhos a maldade das vossas ações. Cessai de fazer o mal. Aprendei a fazer o bem, procurai o que é justo, fazei que o opressor seja reto, fazei justiça ao órfão, defendei a causa da viúva. Vinde, pois, arrazoemos, diz Jeová, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlate, ficarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, tornar-se-ão como a lã. Se for da vossa vontade obedecerdes, comereis os produtos do país. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados pela espada, pois a boca de Jeová o disse. Como se fez prostituta a cidade fiel, ela que estava cheia de justiça. Nela habitava a retidão, mas agora assassinos. A tua prata tornou-se escória, o teu vinho foi misturado com água. Os teus príncipes são rebeldes, companheiros de ladrões. Cada um deles ama peitas e anda atrás de recompensas. Não fazem justiça ao órfão, nem a causa da viúva chega perante eles. Portanto, diz o Senhor, Jeová dos exércitos, o poderoso de Israel: livrar-me-ei dos meus adversários, vingar-me-ei dos meus inimigos. Voltarei a minha mão sobre ti, e purificarei com potassa a tua escória, e tirarei de ti todo o teu estanho. Restituirei os teus juízes como foram dantes, e os teus conselheiros como no princípio. Depois serás chamada a cidade da justiça, a cidade fiel. Sião será remida pelo juízo, e os que regressam a ela pela justiça. Mas os transgressores e os pecadores serão destruídos juntos, e os que abandonarem a Jeová perecerão. Pois se terá vergonha por causa dos terebintos de que vos agradastes, e sereis confundidos por causa dos jardins que escolhestes. Pois vos tornareis como um terebinto cujas folhas são murchas, e como um jardim que não tem água. O forte tornar-se-á como estopa, e a sua obra como faísca, e ambos arderão juntamente, e não haverá quem os apague.
conforme Isaías capítulo 1, versão Sociedade Bíblica Britânica em português. Exposição do capítulo 1. No primeiro capítulo, o profeta repreende severamente os judeus pela apostasia nacional para com Jeová. Mas o apelo sarcástico que diz que o boi conhece seu dono e o mais estúpido dos animais conhecia o mestre de sua manjedoura, ainda que Israel não o conhecia, conforme Isaías 1:3, se aplica em toda a força à rejeição dos judeus para com Jesus, por quem eles foram criados e para o prazer de quem eles foram feitos. Eles, os judeus, não entenderam, diz Procópios, quem ele era e que já havia sido visto até mesmo por seus ancestrais em uma forma humana. Por isso Cristo disse: Abraão, vosso pai, se alegrou-se por ver o meu dia, viu e se alegrou. E, Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis reunir os teus filhos e vós não o quiseste. Acrescente-se a isso a própria declaração do Salvador, em palavras exatamente parecidas com as da passagem que nos precedeu, a qual diz: Respondeu Jesus: Não me conheceis a mim, nem a meu Pai. Se conhecesseis a mim, também conheceríeis meu Pai, conforme João 8, verso 19. Sobre a queixa que dizia que a nação era como um corpo que estava doente por inteiro, conforme registrado em Isaías capítulo 1, versos 5 e 6, pode também ser aplicado mais especificamente aos judeus nos dias de Cristo, como o mesmo escritor Procópios observa. Procópios diz: Acaso o modo mais poderoso de cura não foi demonstrado depois do tempo que o Salvador se demorou com eles, quando ele foi capaz de curar toda enfermidade e doença, tanto das almas quanto dos corpos, daqueles que acreditavam? A desolação do país, registrada em Isaías capítulo 1, versos 7 a 8, era tão marcante como no reinado de Acás, quando as nações vizinhas, segundo o bel prazer e vontade que nelas havia, insultaram e saquearam a Judéia. Isso também não seria mais um fato que se aplica de maneira mais plena à destruição de Jerusalém e à devastação da Judéia pelos romanos depois da crucificação do Salvador? A comparação de Jerusalém com uma choça na vinha, como palhoça no pepinal, como cidade sitiada, conforme Isaías 1:8, é lindamente ilustrada por Eusébio. A fim de proteger os frutos da vinha, a choça, uma espécie de cabana rústica e pequena, é preparada para a conveniência do vigia. Assim, ele não se ausenta dela enquanto houver frutos na vinha para serem protegidos. Por isso então, diz Eusébio, enquanto as videiras estiverem plenas de seus frutos maduros, a choça terá a presença do vigia habitando nela, com todo cuidado e consideração, para que esse vigia possa diligentemente proteger a vinha, a fim de que nenhum ladrão roube seus frutos. Mas, quando a vinha está sem frutos, seu lugar de observação, a choça, é desconsiderada, pois não tem mais serventia para o vigia. Aqui vemos que os judeus da época de Isaías estavam sob ameaça de serem abandonados, uma vez que não produziram frutos adequados. E assim também, quando os judeus dos tempos do Novo Testamento rejeitaram a Jesus, sua casa e seu país lhes foi deixada desolada. Foi para os tempos que fazem fronteira com essa desolação que Paulo, guiado pelo Espírito Sagrado, aplicou o versículo seguinte, que diz: Se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado descendência,
ter-nos-íamos tornado como Sodoma e semelhantes a Gomorra, conforme Romanos 9, verso 29. Nessa passagem, Procópios observa lindamente ainda, dizendo: haverá um segundo chamado do povo judeu nos últimos dias, mesmo que seja apenas um remanescente no início. E a profecia declara: porque os filhos de Israel ficarão por muitos dias sem rei, sem príncipe, sem sacrifício, sem coluna, sem estola sacerdotal ou ídolo do lar. Depois tornarão os filhos de Israel e buscarão ao Senhor seu Deus e a Davi seu rei. E nos últimos dias, tremendo, se aproximarão do Senhor e da sua bondade, conforme Oséias capítulo 3, verso 4 e 5. E isso é significado para nós também de outra maneira, pois, de fato, os antigos foram desobedientes, e deles foi dito: por isso jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Salmo 95, verso 11. Mas Calebe e Josué entraram com a nova geração, sendo esta uma figura do remanescente de Israel, salvo pela obediência e fé em Cristo, que depois de atravessar conosco o Santo Jordão, herdará a seguir o reino dos céus. Sabemos, como a verdade demonstra, que as palavras citadas por Paulo foram cumpridas naqueles dias da igreja primitiva em relação aos judeus, mas ainda tem uma parte delas, como parece provável, que se cumprirá de modo mais completo e pleno nos dias da tribulação sem igual. Nota: atravessar o Jordão aqui, na visão de Gouvet, significa a ressurreição, que não somente nos leva a entrar na morte, mas também a sairmos dela, assim como os israelitas cruzaram e deixaram o Jordão. Ao chamá-los de Sodoma e Gomorra, Isaías condena o orgulho deles em se considerarem como certamente os filhos de Deus, por causa da sua descendência natural de Abraão. E nisto Procópios observa: eles expuseram e declararam seu pecado, junto à sua injustiça, assim como Sodoma, quando inventaram o conselho maligno, dizendo entre si: vamos eliminar o justo, pois ele não tem nos agradado. Esse pecado verdadeiramente contra aquele que é, de maneira singular, chamado justo, isto é, Cristo, tornou-os dignos de tal título de sodomitas. E quando o profeta os chama de novo de o povo de Gomorra, Procópios ainda acrescenta: o profeta, de maneira justa, os coloca no mesmo nível dos governantes de Sodoma e Gomorra. Pois, assim como quando eles recusaram o justo juiz Ló, dizendo: este estrangeiro veio morar entre nós e pretende ser juiz em tudo, assim também os judeus recusaram o justo juiz, dizendo: fora com este, crucifica-o, crucifica-o. Eles, de Sodoma, de fato, injustamente, rejeitaram aos estrangeiros, mas os judeus rejeitaram injustamente aquele que era de entre eles. Os primeiros receberam de modo indevido aos anjos, os últimos receberam de modo indevido ao próprio Deus. Assim conclui Procópios: Jerusalém, portanto, por causa da sua maldade, tornou-se Sodoma. E agora, o próprio Senhor, então, ataca o próximo objeto da glória deles, seus ritos e seus sacrifícios. Ele expõe para eles que, pelo fato de estes ritos e sacrifícios não estarem sendo oferecidos com um coração sincero e contrito, eles não estavam sendo mais aceitáveis. Mas além desse assunto geral de depreciação, houve uma causa ainda mais profunda de insatisfação na forma profética de entender essa denúncia. O sacrifício de Jesus agora, nos dias do Novo Testamento, foi oferecido, e o significado do serviço do templo tinha sido cumprido e, portanto, extinguido, e seus sacrifícios não eram mais dignos de consideração. Antes eram, sim,
uma abominação, já que eles não podiam mais serem oferecidos na fé. Outra razão atribuída para desconsiderar seus ritos e orações mais solenes é que suas mãos estavam cheias de sangue, conforme Isaías 1,15. E isso, sem dúvida, teve uma referência especial à morte do Salvador, como Procópios também observa. Caia sobre nós o seu sangue e sobre nossos filhos, conforme Mateus 27, verso 25. Foi o grito que selou sua condenação. Desde então, suas orações eram abomináveis, pois suas mãos estavam imbuídas no sangue do Filho de Deus. Somando-se a isso, o próprio Salvador alertou: por isso, eis que vos envio profetas, sábios e escribas. A uns matareis e crucificareis, a outros açoitareis nas vossas sinagogas e perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vós recaia todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem mataste entre o santuário e o altar, conforme Mateus 23, verso 34 a 35. Assim, a lei terminou com uma maldição, porque encontrou os seus súditos professos carregados de culpa. Mas o profeta aborda-os com exortações evangélicas. Ele diz: lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, conforme Isaías 1, verso 16 e 17. Palavras que foram repetidas por Pedro em suas exortações no dia de Pentecostes. Ele diz: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados. Atos 2, 38. E em outra ocasião, Pedro ainda afirma: arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério, conforme Atos 3,19. Por isso mesmo, que estivessem em tão deplorável condição, ainda assim, seus pecados escarlates poderiam serem feitos brancos pelo sangue que eles derramaram com perversidade. Mas se não quisessem ouvi-lo, conforme está escrito, a espada deveria devorá-los, conforme Isaías 1,20. E assim aconteceu. Os exércitos romanos, com viva severidade, cumpriram a fiel palavra de Jeová. O caráter de Jerusalém, conforme descrito por Joséfo, confirma completamente a imagem profética. Realmente, abre aspas, ela foi achada cheia de homicidas, fecha aspas. Os grupos de assassinos que desfilavam Jerusalém a encheram de assassinatos. As pessoas eram perversas, em um grupo tão alto que o próprio Joséfo, historiador judeu do primeiro século, disse, abre aspas, penso que realmente os romanos tinham a obrigação de punir tão grandes pecadores. Do contrário, a própria terra teria engolido a cidade, ou que algum dilúvio a afogaria, ou então o trovão e o raio que consumiu Sodoma teriam sido acendidos sobre ela, pois os habitantes da cidade eram muito mais ímpios do que os sodomitas. Fecha aspas. Mas vamos considerar mais definitivamente o pensamento do profeta. Eusébio concorda com Jerônimo ao explicar a expressão no versículo 25, que diz: os teus comerciantes misturam vinho com água. Uma tradução da Septuaginta, versão dos 70. Como significando que os escribas e os fariseus adulteravam a verdadeira e pura palavra do Altíssimo com suas ideias tolas e tradições corruptas. A sua hipocrisia o Salvador exibiu quando disse: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas! Que seus príncipes eram rebeldes foi visto pela revolta deles contra Roma. Que eram companheiros de ladrões foi visto como nos mostram Eusébio e Jerônimo,
pela parceria deles com Judas, o traidor e o ladrão. Que não julgaram a causa da viúva, aprendemos com a censura do Salvador ao ele dizer que os fariseus devoravam as casas das viúvas. Em consequência de todos esses pecados, a vingança de Deus deveria vir sobre eles. No entanto, este julgamento deve destruir apenas os ímpios. Sua ira será cumprida, o restante ainda acontecerá. Isaías assegura-nos que os judeus, o povo do Senhor, serão purificados como ouro sem metal impuro, e Sião ainda será chamada a cidade fiel, conforme Isaías capítulo 1, verso 25 a 26. A comparação que Deus faz dos judeus com um carvalho cujas folhas murcham, no versículo 30 do capítulo 1, foi ilustrado de forma impressionante pela parábola do Salvador acerca da figueira estéril e por sua maldição lançada sobre a árvore à beira do caminho, que não apresentava mais que folhas. Seus juízes restaurados seriam homens como Moisés e Josué, e nos últimos tempos como Esdras e Neemias, ou mais adequadamente ainda, como os apóstolos do Senhor no milênio. Os fatos principais que este capítulo mostra como características dos judeus são um espetáculo hipócrita de justiça e atenção às cerimônias, unidas com desrespeito real para com Deus, e um coração cheio de maldade, inveja e avareza. Quão verdadeiramente isso foi cumprido nos judeus do tempo de Nosso Senhor, sabemos através dos evangelistas nos 4 evangelhos. Conectado com este seu pecado está a ameaça de Deus sobre eles, a qual depois foi executada, deixando claro que o templo e seu serviço não devem mais continuar naquela nação. E Procópios observa com justiça: o profeta não os acusou, nesta época, de cometerem o pecado de idolatria, mas sim o do assassinato, com o qual o Salvador também os acusou quando disse: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas, conforme registrado em Mateus, capítulo 23, verso 37. E Estevão reafirma-o dizendo: qual dos profetas vossos pais não mataram? Conforme Atos 7, verso 52.